Fala galera, estamos novamente com o nosso aulão Enem e vamos começar a parte de Química. E para começar a parte de Química, vamos começar com um assunto muito especial, que é o assunto água. Pessoal, o que a gente deve estudar sobre água para o Enem, tá? Isso é bem importante. Primeiro, saber sobre a molécula de água. O que tem essa molécula de água? Por que ela é tão importante para a nossa vida? A gente precisa de água para tudo, a gente precisa de água para viver, tá? Nesse momento que você vai fazer o Enem, você precisa de uma aguinha lá no dia para se hidratar, senão você não consegue. A água é essencial para a nossa vida, tá? Você estuda isso em biologia, mas quimicamente, qual a importância dela? Bom, muito simples. A água é uma molécula, tá certo? Que ela tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Ela tem uma geometria molecular angular, tendo um ângulo ali de 109,5 graus, por causa da hibridização dela, que é uma hibridização sp3, tá? Que é um assunto que a gente vai ver também ao decorrer das aulas. Outra coisa, ela é uma molécula polar. Essa molécula polar, ela faz interações com moléculas polares. E ela faz uma interação muito interessante, que é a ponte de hidrogênio. É uma interação muito forte. E essa interação ser forte faz com que ela tenha pontos de fusão e ebulição bem definidos e bem maiores do que outras substâncias. Isso faz, todas essas características fazem da água uma molécula super especial para a gente. No Enem, ela cai muito em 3 assuntos, tá? O ciclo da água, a chuva ácida e o tratamento da própria água, tá? O tratamento da água que vai chegar na nossa casa. Vamos começar com o ciclo da água e também um pouquinho de chuva ácida. Como é que funciona o ciclo da água? Ele é muito simples, tá? Nesse desenho maravilhoso que eu fiz aqui, tá? Você vai conseguir entender muito bem. Você tem o seu rio, o seu lago, até o próprio mar, ou qualquer coisa que tenha água. A água vai vaporizar, tem o processo de vaporização da água, ela vai condensar lá na nuvem, vai pegar até toda a poluição que tem e tudo mais, e quando ela condensar, ela vai fazer o quê? Ela vai precipitar, tá? Na forma de chuva, a chuva que a gente conhece. No momento que ela condensou, precipitou, ela começa a entrar novamente no solo, a planta absorve a água novamente e a transpiração da água vai fazer o mesmo processo que a vaporização. Outra parte da infiltração acaba indo novamente para o lago, algum lugar, e que vai evaporar novamente. Então a gente tem 2 processos para puxar, que seria a vaporização e a transpiração, né? E completando o ciclo, a condensação na nuvem, a precipitação, que é a chuva, e a infiltração para começar o ciclo novamente. Como a gente disse, é um ciclo, né, da água. Esse ciclo é essencial para a vida. A gente precisa que a planta esteja irrigada, tudo mais, para ela crescer forte, saudável, a gente poder mais tarde se alimentar dela, ok? Só que daí tem um problema. O que acontece? A gente está no mundo que tem muita indústria, e quanto mais indústria, mais poluição a gente tem. Por isso, tantos cuidados para evitar a poluição das grandes cidades. Porque nas grandes cidades, quando a gente tem uma poluição de uma fábrica, a poluição gera gases tóxicos, que vão levar a gente a chuva ácida, tá? Esses gases, vapores com SO2, SO3, o NO2, tá? Gases com nitrogênio e enxofre, eles causam a chuva ácida. A chuva ácida é principalmente causada pelo ácido sulfúrico e pelo ácido nítrico. Só para vocês terem uma ideia, eu botei aqui a reaçãozinha do que acontece lá na parte da condensação quando você tem esses gases. Olha só, o SO3, quando em contato com a água, ele vai virar o ácido sulfúrico. E esse ácido é um ácido muito forte. Quando a chuva cai, cai junto quem? O ácido sulfúrico. Não é que a gente vai caminhar na chuva e vai derreter. Não vai acontecer isso, obviamente. Porém, com o decorrer do tempo, essa chuva caindo o tempo inteiro, ela começa a se infiltrar no solo. E esse solo começa a baixar o seu pH. E a gente tem que ter um controle melhor do solo para que ele tenha um pH ideal para a gente fazer uma plantação, qualquer coisa, para gerar nosso alimento. Outra coisa, nas grandes cidades a gente tem estátuas que tem mármore. O ácido sulfúrico, ele corrói esse mármore, tá? Ou outras estruturas. Então, a gente tem que sempre estar consertando essas estruturas por causa dessa chuva ácida. Então, é um grande problema, tanto na cidade quanto no campo. No campo porque vai dificultar a plantação e na cidade porque estraga as estruturas também, ok? Vamos para o terceiro assunto que cai bastante no Enem, que é o tratamento de água.
Bom, tratamento de água. O que a gente tem no tratamento de água? Isso é uma coisa essencial para a nossa vida. A água que a gente bebe, tá certo? A água que sai da torneira, ela tem que ser tratada antes. Tudo bem que às vezes a gente ainda prefere filtrar a água, fazer outro processo de purificação, mas a água que sai da torneira, ela tem que ser pelo menos previamente pura para a gente poder beber. Pura não, na verdade ela tem que ser o quê? Potável. Tá, isso é um grande engano nosso, não é que a água é pura, ela sim é potável, ela é boa o suficiente para a gente beber. Como é que é esse tratamento de água? A água que a gente tira lá do rio, ela não vai conseguir ser totalmente limpa para que a gente consiga tomar. Então a gente tem que fazer alguns processos. O processo de tratamento de água, ele é simples e complexo ao mesmo tempo, tá? A gente tem as estações de tratamento, as ETAs, tá? Estação de tratamento de água, e nessa estação de tratamento a gente tem todos os processos de purificação da água até chegar na nossa casa. Olha que legal que é. Olha só, a gente pega lá da represa, retira a água. Essa água vai para a primeira parte, ela vai ser filtrada aqui antes, nesse processo, tirar coisa grossa. Por exemplo, lá da represa, o motor que puxa, vai puxar tudo junto. Então vem galho, vem árvore, vem um montão de coisa. Fica tudo no filtro inicial. Nesse pequeno reservatório a gente vai ter a adição do sulfato de alumínio. Ele é um agente decantador, ele vai fazer com que ele agloba os flocos de sujeira e faz com que eles decantem. Eles ficam mais pesadinhos e eles vão decantar. Antes eles ficariam boiando, agora eles decantam e vão lá para o fundo. Daí a gente tem o segundo estágio, né? Passa para a floculação, onde isso realmente acontece, tá certo? Ocorre a decantação. A decantação a gente tem a sujeira aqui embaixo, só que daí a água que fica aqui em cima passa. Aqui vai ter um filtro. Esse filtro tu vai ter areia, cascalho, tá certo? Que são filtros naturais até que a gente tem. E por último aqui, o carvão ativado, que ele tira bastante coisa orgânica, que dá cheiro ruim para a água, esse tipo de coisa. Depois de todos esses tratamentos, e eu quero só te pedir uma coisa, não fica focado só nessa imagem, existem várias imagens diferentes e cada local tem um tratamento de água que pode ter um processo diferente. Então tenta entender o processo, a parte principal é tentar entender esse processo. Mas depois dessa parte aqui, toda ela, a tua água ela já está o suficientemente limpa para poder, talvez, ser potável para a gente poder beber. Daí falta o quê? Falta a gente ajustar o pH, deixar ela num pH aceitável para a gente beber e ainda botar os nossos aditivos, cloro e flúor. O flúor ele é adicionado há muito tempo na água brasileira exatamente para quê? Para cuidar do nosso dente, tá? É para isso mesmo. Ele foi adicionado antigamente para que a gente evitasse ter tantas cáries. E até hoje ele é adicionado e ele é um bom agente também para limpeza. O cloro, tá? Para desinfecção da água e tudo mais, para matar alguns micro-organismos que tem ali. Depois dessa adição, a água vai para uma reserva, um reservatório. Toda a água tratada vai para um reservatório para poder distribuir para a população e chegar na sua casa e você poder beber tranquilamente ela e ficar bem hidratado, ok? Pessoal, e um dos assuntos que também sempre cai na prova de Química do Enem é o quê? Termoquímica. É um assunto que sempre está lá. Vocês já sabem, quem já fez a prova aí já fez alguma questão de termoquímica. Mas o que é termoquímica? Termoquímica, eles vão analisar a quantidade de calor envolvida nessas reações. Isso está ligado diretamente a uma grandeza chamada entalpia. A gente vai ter entalpia de formação, entalpia de ligação, entalpia de combustão, vários tipos de entalpia envolvido nisso. A gente tem que lembrar na prova do Enem o quê? Transformações de medidas, que é uma coisa que sempre cai. Por exemplo, uma caloria é igual a 4,18 joules. Então, o exercício pode te dar aquela quantidade, né, de calor envolvida em calorias e pedir em joules, ou em joules e pedir em caloria. É interessante vocês saberem essa diferença aí. E alguns fatores que vão influenciar toda essa termoquímica vai ser o quê? O estado físico, se aquela substância é sólida, é líquida, é gás, ou as formas alotrópicas, que também vão alterar o valor dessa entalpia, e também a quantidade de mol. Temos o mais famoso, quando a gente fala em termoquímica e entalpia, a gente lembra de quê? De Hess. Porque a lei de Hess rege a termoquímica. Na lei de Hess, ele nos diz que o ΔH da equação global, ele vai ser calculado a partir do quê? Da entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Esse daqui vai ser o quê? A nossa variação da entalpia dessa equação global. E Hess, ele trata as equações químicas como se fossem equações matemáticas. Então, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue somar, diminuir, multiplicar
e dividir. Lembrando que, a partir do momento que eu fizer isso na equação, eu não posso esquecer de fazer isso também com o valor da entalpia, daquele exercício que ele vai me dar. Então, se você multiplicou aquela equação química por 2, multiplica também o valor da entalpia por 2. Se for multiplicar, dividir, qualquer coisa, qualquer operação matemática que você fizer, também lembrar de mexer naquele valorzinho ali da entalpia. Temos coisas importantes também para se lidar em termoquímica. A gente vai ter reações exotérmicas e reações endotérmicas. O que vocês precisam saber? Um resumão. Nas reações exotérmicas, aqui a gente tem um gráfico da entalpia pelo caminho da reação. Então, a gente tem que a entalpia dos reagentes, aqui a gente vai ter energia de ativação, ou seja, energia necessária para que essa reação ocorra, né? E aqui a entalpia dos produtos. Quando eu trato de reações exotérmicas, a entalpia dos produtos vai ser menor que a entalpia dos reagentes. E aqui é o caminho da reação, lembrando. Então, quando eu tenho uma reação exotérmica, ela vai o quê? Liberar calor. De maneira que eu vou ter os reagentes e vamos ter o produto mais a liberação de energia. Sendo que isso vai me gerar um ΔH menor que zero, ou seja, um ΔH negativo. Então, reação exotérmica, liberação de calor, ΔH negativo. Já na reação endotérmica, eu tenho que a entalpia dos produtos, ela é maior que a entalpia dos reagentes. Ou seja, essa reação, para ela ocorrer, ela precisa absorver calor. Então, eu tenho que o reagente mais energia vai ter a nossa formação do produto. Isso vai nos resultar o quê? Que o ΔH vai ser maior que zero, ou seja, um ΔH positivo. Então, exotérmica, liberação de calor. Endotérmica, absorção de calor. Trouxe 2 exemplos aqui de reações globais já. Então, a gente já calculou o ΔH global dessa reação. Então, lembrando que a estequiometria é bastante importante e nessa primeira reação a gente tem que o ΔH é menos 2.046 kJ, ou seja, é uma reação exotérmica que vai liberar energia, demonstrando que o nosso ΔH negativo. Alguns exemplos de reações exotérmicas, a queima da gasolina, né? As reações de combustão são reações exotérmicas. Bom, outro exemplo de reação aqui também, com ΔH da reação global sendo 491,5 kJ. Lembrando que quando eu tenho o sinal positivo no ΔH, quer dizer que essa reação vai ser o quê? Endotérmica. Um exemplo de reação endotérmica que pode acontecer no nosso dia a dia são o quê? O cozimento dos alimentos. Então, essa cocção ela vai se dar através do quê? Da absorção de energia. E qualquer dúvida que ainda vocês tiverem em relação ao assunto termoquímica, vão ter exercícios também no nosso e-book. Galera, o assunto agora é energia, tá? Um outro assunto muito importante. Ele cai em várias matérias diferentes, tá? Vai cair tanto em química quanto física, tá? Pode cair em geografia, pode cair em vários assuntos diferentes, vários temas diferentes. Então, é um assunto muito importante. Vamos falar um pouquinho da química, da energia. O que a gente tem que pensar? Energia é essencial para a química, né? A gente precisa de energia para formar as moléculas, para quebrar as moléculas. E os processos que liberam energia, tá certo? Que absorvem energia, eles são todos trabalhados dentro da química, da termoquímica. Mas aqui nossa ideia para o Enem é não trabalhar exatamente essa química e trabalhar um pouquinho mais o conceito geral de energia. A energia é uma força, né, que a gente tem e a gente pode transformar ela em vários tipos diferentes. A gente tem vários tipos de energia. Se eu bater palma, eu tenho energia só do meu contato aqui, a pressão que eu fiz, ela vai se transformar numa energia sonora, tá? Então é tudo através de ondas isso. Então a gente tem que pensar um pouquinho o que o Enem pode abordar sobre isso. E daí a gente pensa assim, na química a gente tem que trabalhar sobre energias renováveis e não renováveis. E olha só, o nome já meio que diz tudo, né? Se você tem uma energia que ela é renovável, pode ser que mesmo ela não vai acabar, ela vai se renovando com o tempo. E agora uma
energia não renovável é uma energia que uma hora pode acabar e a gente tem que ter muito cuidado sobre ela, tá? A energia também, a produção de energia, principalmente a energia elétrica, que é tão necessária para a gente nos dias de hoje, ela também pode ter os impactos ambientais, que é outra coisa que a gente pode pensar. Então é uma matéria muito importante que a gente vai estudar em várias matérias diferentes, tá certo? Vários temas diferentes, então é bem legal ser abordado. Vamos começar com as energias renováveis, tá? A gente tem 4 tipos de energia renováveis que a gente pode pensar. Primeiro, a eólica, tá certo? Que é dos ventos. Lembra aqueles cataventos gigantes que tem naqueles grandes campos? O que ele é? O vento bate, aquele catavento gira, a energia cinética, tá certo? A rotação vai ser gerada, vai ser transformada mais tarde em energia elétrica, vai para sua casa e você consegue assistir sua TV e fazer tudo mais que você tinha que fazer. A energia solar, que é uma energia também renovável muito importante. A gente tem, ainda mais no Brasil, a gente tem uma área gigantesca para captar energia solar. A gente usa as placas fotovoltaicas, tá? São aquelas placas pretas que absorvem os raios de luz, tá certo? E transformam, através de reações químicas, eles transformam aqueles raios de luz em quê? Em energia elétrica. Isso é muito importante porque o sol, a energia do sol não vai acabar. Tão cedo não vai acabar, então a gente pode usar ela por muito tempo. E daí a gente tem o biogás também como uma energia renovável, que o biogás na verdade é a decomposição da matéria orgânica, do próprio lixo a gente pode pegar. Então, se a gente tem essa matéria que a gente está sempre produzindo lixo, a gente pode fazer várias coisas com ela. A primeira delas é incinerar. A combustão do biogás, tá certo? A combustão da matéria bruta que vai fazer o biogás vai gerar pra gente gases que a gente pode usar tanto para fazer uma caldeira, esquentar água, através do vapor dessa água a gente conseguir mexer uma turbina e aí sim, depois dessa turbina gerar energia elétrica, tá? A gente pode fazer por esse processo, ou ainda só a captação do próprio gás, do próprio gás da decomposição, que já é o suficiente para a gente gerar energia de várias maneiras diferentes, tá? Até mesmo num motor que seja a gás. Tá? Então o biogás também é bem interessante porque o lixo a gente sempre está produzindo, a gente está sempre fazendo ele. Outra fonte importante de renovável seria as hidrelétricas, que é quando a gente usa o potencial, a energia potencial da água, de uma represa, tá? Essa água ela vai descer com uma energia potencial gigante, quando ela bater nas turbinas, tá certo? Movimentar as pás de uma turbina, essa energia cinética que se gerou ali vai se transformar logo depois em energia elétrica. E hoje em dia é uma das energias mais utilizadas no Brasil, tá? Energia hidrelétrica, a gente usa bastante isso. Provavelmente a luz que você está tendo na sua casa, que está ligando o computador, ou carregou seu celular, provavelmente veio de uma hidrelétrica brasileira, ok? Fontes de energia não renováveis, tá? A gente tem, em especial, as termoelétricas, tá? Termoelétricas vem do termo mesmo de termo, de calor, tá certo? Todas elas usam o calor para gerar eletricidade. Como que funciona? A gente pode usar as matérias-primas, carvão, urânio, petróleo, gás natural, tá? Como é que funciona? Todas essas liberam energia. A gente tem que pensar, o carvão, como que a gente pode fazer? A gente vai lá, vai queimar o carvão, a energia do carvão vai esquentar a água vai passar por um turbilhão, mesma coisa que a gente explicou aqui no biogás, vai passar por uma pá, essa pá vai girar e vai gerar energia elétrica, tá? Mesma coisa com o petróleo, a gente pode tirar ali pela gasolina, tá certo? Pelo próprio gás natural que também vem junto com o petróleo. Com o urânio é um pouquinho diferente. O urânio, na verdade, a gente não vai tacar fogo nele, fazer uma pirólise dele, que é o que acontece com os outros. A gente vai estar pegando fogo, fazendo a combustão, né? A gente vai estar queimando esses produtos. Tanto o carvão, quanto o petróleo, o gás natural, a gente vai estar fazendo a combustão. Já que o urânio é um pouquinho diferente, tá? A gente tem o processo das usinas nucleares. O urânio vai estar liberando radiação. Para esfriar essa radiação, a gente usa água que vai se transformar em vapor e essa água, tá certo, vai mexer turbinas, que daí vai gerar energia elétrica. Bom, o processo é quase sempre o mesmo. A gente aquece a água, o vapor de água gera energia nas turbinas, certo? Energia cinética nas turbinas, e daí vai gerar energia elétrica, ok? Só que esses outros carinhas, o carvão, o petróleo e o gás natural, eles usam a combustão. E a gente precisa saber um pouquinho como é que funciona a combustão. A combustão é um processo, tá certo? Uma reação química que a gente tem, que a gente pode ter ela completa ou incompleta. Como é que funciona ela completa? Você tem então o combustível, você reage com oxigênio, tá? Então a combustão seria uma oxidação, vai virar CO2 mais água. Um exemplo aqui que a gente tem, ó, o metano,
com duas moléculas de O2 vai virar CO2 mais 2 moléculas de água, tá? Com isso, você libera também muita energia, tá? Esse processo, ele é um processo exotérmico que libera muita energia. Agora, quando você tem ela incompleta, você tem menos oxigênio no sistema. Aqui, por exemplo, a gente tem o metano com 3 meios de uma molécula de O2, virando o quê? CO, que é monóxido de carbono, mais 2 águas. Aqui vocês podem ver que a gente tem um produto diferente. Aqui a gente tinha o CO2, que é o dióxido de carbono, e aqui a gente tem o monóxido de carbono. Você tem uma liberação menor de energia, tá certo? E um outro tipo de composto, nesse caso aqui mais poluente. E é bem comum esse tipo de composto e ele é bem preocupante por causa que ele é um dos geradores da também chuva ácida. Bom, pessoal, entre também os temas top 10 na área de química, temos a famosa eletroquímica. Na eletroquímica, a gente estuda o quê? As reações de oxirredução, que basicamente são o quê? A transformação da energia química em energia elétrica, ou energia elétrica em energia química, a gente vai ver isso também. Que é basicamente o quê? A transferência de elétrons. Bom, então a gente vai ter reações de quê? De oxidação mais redução. Nas reações de oxidação, a gente vai ter o agente redutor, ele vai perder elétrons, que vai ser a espécie que vai perder elétrons, o NOx dessa espécie vai aumentar. Por exemplo, aqui a gente tem um zinco 0, ele vai perder 2 elétrons e vai formar zinco 2+, porque ele perdeu o elétron, então ele ficou com a carga positiva, lembrando disso. Aí na reação de redução, vamos ter o agente oxidante, que vai ser quem vai ganhar elétrons, e o NOx dele, concomitante, vai fazer o quê? Vai diminuir. Um exemplozinho aqui, a gente tem o cobre 2+, que ele vai ganhar 2 elétrons e vai formar o cobre 0. Então, essas reações, a gente pode calcular a diferença de potencial, ou seja, a força eletromotriz, que é o DTP, em relação a elas, em relação à reação de redução e de oxidação. Então, temos que o potencial final, né, vai ser o potencial de redução menos o potencial de oxidação, sendo que se esse sinal for positivo, a reação vai ser espontânea. E sendo que, se esse sinal for negativo, ela não vai ser espontânea. Aí agora a gente vai ver alguns exemplos de reações espontâneas e não espontâneas. Então, trouxe alguns exemplos para vocês de processos espontâneos e não espontâneos. Processos espontâneos a gente pode exemplificar como as pilhas e baterias, e processos não espontâneos como o processo de eletrólise, tanto aquosa quanto a ígnea. Bom, os processos espontâneos, eles vão fazer o quê? Transformar energia química em energia elétrica. Já os processos não espontâneos, eles vão transformar energia elétrica em energia química. Próximo assunto, pessoal, vai ser o quê? Vai ser concentração de soluções. Concentração de soluções é um assunto que cai em todo vestibular e não deixa de cair no Enem. Logicamente vai cair aqui também. E o Enem, ele sempre aborda como uma problemática, tá? Ele vai abordar para você assim, algum problema de laboratório, algum problema de uma concentração de alguma substância num rio, sempre com uma historinha. Então, o importante para a gente é saber todas as fórmulas e saber ler muito bem esse texto. Esse texto vai ter as informações que a gente precisa e é sempre importante você retirar todas as informações do texto antes de começar a resolver, para que você consiga visualizar essas informações. Então, o texto está falando alguma coisinha, você viu lá, pô, uma massa tanto. Vou separar essa massa aqui e vou escrever o que é. A organização dessa questão vai ajudar muito na resolução dela. Mas aqui nessa aula vamos se focar em ver as fórmulas que a gente pode usar para resolver esse tipo de problema. Bom, primeiramente a gente vai para as fórmulas básicas, tá? A primeira delas é a de concentração. Concentração comum é uma concentração que tem a massa do soluto, que é a massa de quem está dentro do solvente, tá certo? Então é dentro do volume do solvente ou do volume total. Às vezes ele também pode botar como volume total. Essa concentração a gente tem sempre as unidades grama por litro, miligrama por litro, sempre uma unidade de massa sobre uma unidade de volume, tá? Toma bastante cuidado, pode até vir uma unidade de miligrama por ml, não tem problema, a gente tem que ter uma unidade sempre de massa sobre uma unidade de volume.
essa é a concentração mais comum, por isso a gente chama de concentração comum, uma massa sobre um volume. Só que quando a gente vai falar sobre quantidade de matéria, a gente troca a massa pelo quê? Pelo número de mol, tá certo? Olha só, molaridade é um outro tipo de concentração que é por quantidade de massa. Aqui a gente vai ter o quê? O número de mol, que é N, tá? Sobre o volume. Nesse caso em específico, tu não pode mudar a unidade, sempre a tua unidade tem que ser em mol por litro, você não pode ter outra unidade de volume aqui, tem que usar essa mesmo. E aqui tem uma coisa bem legal que é o quê? A gente tem uma conversão entre a massa e o número de mol, eles são proporcionais. O número de mol, ele pode ser calculado como? Uma massa sobre a massa molar, tá? A nossa massa, que eu achei no problema, sobre a massa molar. Essa massa molar, a gente acha dentro da tabela periódica. Por exemplo, o oxigênio, ele tem uma massa molar de 16 gramas para cada mol, tá? Vamos pegar outro. O carbono tem uma massa de 12 gramas para cada mol. Isso está dentro da tabela periódica, que não tem no Enem, mas o Enem vem e faz o quê? Ele te dá essa informação. Ele vai te dar ó, bonitinho, ó, o carbono é 12 gramas por mol. Daí é só jogar aqui, não vai ter problema nenhum. Peguei a massa que o exercício me deu, dividido pela massa molar. Esse resultado tem que dar em mol. Pô, quando eu achei o mol, onde que eu posso jogar esse mol? Posso jogar aqui dentro, tá? E daí dividir pelo meu volume. Então, se o exercício te dá uma massa, mas pede uma molaridade, eu posso calcular primeiro o número de mols por essa fórmula e jogar aqui dentro. Ou ainda eu posso fazer o quê? Posso já fazer toda a fórmula de uma vez só. Molaridade também pode ser o quê? Massa sobre massa molar vezes o volume. Porque, ó, se eu pegar essa partezinha e jogar aqui dentro, tá certo? Com um pouquinho de matemática eu chego nesta parte aqui. E a gente pode usar essa fórmula de vez daquela. Então, ó, quando ele já te deu uma quantidade em mols e um volume, diretamente essa. Quando ele te dá uma massa e ele te dá um volume e te dá uma massa molar, tu pode jogar nessa daqui, porque daí você vai conseguir achar a molaridade também. Outro tipo de concentração que a gente tem é o título, que geralmente é uma porcentagem, também muito utilizado no Enem, porque ele trata bastante coisa do dia a dia, às vezes um rótulo de alimento, alguma coisa assim. Olha que legal, o título é assim, ó, tu pode ter ele massa-massa, volume-volume ou massa-volume. Quando o título é massa-massa, você vai pegar a massa de quem você quer saber, dividido pela massa total. Como é grama por grama ou quilo por quilo, o que vai acontecer? Vai ser adimensional, não tem unidade. Mesma coisa com o volume que você quer pelo volume total, também vai ser adimensional. Uma coisinha bem interessante que aqui, ó, como esse valor sempre é menor que esses valores vão dar de 0 a 1. E de 0 a 1, se eu multiplicar por 100%, né, no caso, eu vou achar a porcentagem desse carinha em relação ao total. Isso é bem interessante, às vezes ele traz como uma porcentagem, isso vai ser importante para a gente. Agora, toma cuidado com esse último, título massa sobre volume. É a massa que eu tenho dentro de 100 ml do total, tá certo? É uma massa dentro de um volume, então é quase uma concentração comum, só que aqui especificamente dentro de 100 ml. E ele também pode trazer como uma porcentagem, por causa que eu estou dividindo por 100 aqui. Então, também temos que tomar cuidado com essa parte aqui. E por último, a gente pode falar das diluições, que é outro tipo de cálculo que envolve concentração de soluções. Que é o caso, quando a gente tem uma concentração inicial vezes um volume inicial, ela tem que ser igual à concentração final vezes volume final. Esse é o cálculo de diluição. Significa o quê? Que eu tenho uma concentração, eu vou botar um volume a mais dentro dela, ela vai gerar uma nova concentração com um novo volume. E como concentração é proporcional à molaridade, a gente também pode usar a fórmula molaridade 1 vezes volume 1 igual a molaridade 2 vezes volume 2. Todas essas fórmulas a gente tem que estudar bem a fundo elas para a gente conseguir fazer mais exercício possível e conseguir ir muito bem nessa parte no Enem. Também temos a atomística, que é um tema indiscutível, que é de extrema importância para a gente desenvolver e entender a química, né? Então vamos lembrar de alguns modelos que são os mais famosos, não são os únicos, mas os que vão cair na sua prova do Enem. Bom, o primeiro que a gente vai relembrar, lá em 1808, a teoria de Dalton. Dalton, ele acreditava que o átomo se assemelhava ao quê? A uma bola de bilhar, a nossa famosa bola de sinuca. Bom, e essa bola de bilhar, ela é o quê? Ela é uma esfera indivisível e indestrutível.
Mas Dalton, ele sabia da existência das reações químicas, só que ele não conseguia explicar como que era feito aqueles rearranjos e como que os átomos se reagiam para transformar naquele produto. Aí, alguns anos depois, em 1897, temos que Thomson, ele desenvolve outra teoria atômica, né? A teoria do pudim de passas, que seria quase uma melancia, se fosse trazer um pouquinho para nossa ideia brasileira, né? Bom, então o nosso pudim de passas, temos que o Thomson, ele é o pai dos elétrons, porque ele descobre a existência da carga negativa dentro do átomo. O que é importante eu saber na teoria de Thomson? É a respeito do experimento dos raios catódicos. Quem tiver alguma dúvida em relação a isso, já tem um vídeo no canal explicando direitinho. Hoje a aula é só um resumo. É extremamente importante vocês entenderem o porquê que ele descobriu os elétrons através desse experimento do tubo dos raios catódicos. Bom, alguns anos foram se passando e em 1911 Rutherford lança uma outra teoria. A gente tem que pensar que as teorias elas vão o quê? Se aprimorando. Então a gente começa lá com Dalton e ela só vai se aprimorando e Rutherford ele desenvolve através de Thomson, ele descobre o quê? Que o átomo eu vou ter um núcleo pequenininho que vai ficar no centro e eu vou ter a presença do quê? Da eletrosfera. Mas como que ele descobriu isso? Através de um outro experimento muito importante que você também precisa saber, que é o experimento da folha de ouro. Também tem vídeo no canal sobre isso, então dê uma pesquisadinha, uma relembrada sobre esse experimento, que aí ele já não é mais aquela esfera maciça. Ele já começa a ter duas regiões, onde a gente vai ter o núcleo positivo e a parte da eletrosfera negativa ao redor disso. Então, o modelo de Rutherford, ele é chamado também de modelo planetário, devido à característica da eletrosfera também ao redor do núcleo. Bom, e o próximo modelo é o modelo de Bohr, que ele muito se assemelha ao modelo de Rutherford, porém, agora aqui ele percebe o quê? Que as camadas, elas são o quê? Quantizadas, que a gente tem energias nessas camadas e essas camadas podem ser de 1 a 7, que a gente tem K, L, M, N, O, P e Q. Bom, dentre essas camadas, ele também descobre o quê? Os subníveis. Então, a gente tem os níveis de energia e a gente tem os subníveis de energia, que é o S, P, D e o F. Lá do diagrama de Linus Pauling, se vocês relembrarem. Então, aqui no modelo de Bohr, a gente tem que o elétron ele pode sim transitar entre camadas, entretanto, se ele ganha energia, vai para uma camada mais energética, quando ele vai retornar, ele tem a liberação o quê? Dos fótons. Então, ele é um modelo parecido com o modelo de Rutherford, só que agora a gente já tem as energias mais quantizadas, nas camadas, a liberação dos fótons também. Tá, professora, esse é o último modelo? Não. Em 1920, que começou a desenvolver o modelo atual, que ainda a gente tem muita coisa para aprender sobre modelos atômicos na química. Bom, então, agora a gente acredita em quê? Que o elétron, ele não está nessas camadas, a gente tem uma faixa, que a gente tem uma probabilidade daquele elétron se encontrar ali. E a gente estuda isso, né, pela equação de Schrödinger, e a gente pode ver sobre as funções de onda, o psi quadrado, então aí já é muita matemática e física. Mas vocês têm que saber sobre o modelo atual o que é, que a gente tem agora a probabilidade de encontrar o elétron naquela camada. Então, é uma matéria que sempre cai, palavras-chave que vocês têm que saber de cada modelo, por exemplo, Dalton, bola de bilhar. O que é uma sinuca? Uma sinuca é uma esfera indestrutível, né? No modelo de Thomson, a gente tem que lembrar que ele é o pai dos elétrons e outra, experimento do tubo dos raios catódicos. Rutherford, experimento da folha de ouro, Bohr, e tem que lembrar daquela questão toda dos fótons e a diferença das camadas. Pessoal, continuando o nosso aulão, agora um assunto muito importante, estequiometria. Estequiometria vai cair em todo lugar e também cai no Enem, não tem jeito. Só que ela parece um bicho de 7 cabeças, porque envolve matemática, mas ela não é. Tudo que você tem em matemática com química, a única coisa que você tem que fazer é organizar. Vamos organizar essa estequiometria? Vamos deixar isso daqui limpinho? Olha que legal. Estequiometria a gente pode se basear sempre numa linha mágica, eu chamo de linha mágica, que ela é o seguinte:
1 mol de qualquer coisa vai ter sempre o quê? 6 vezes 10 na 23 dessa coisa, tá? Unidades dessa coisa. E esse 6 vezes 10 na 23, ou esse 1 mol que eu tenho, se a gente pesar ele, botar ele numa balança, a gente vai achar x gramas. Essas x gramas a gente chama de massa molar. Cada composto tem a sua, você consegue achar na tabela periódica ou nos dados da questão. Isso não tem problema nenhum. Então, para cada composto vai ter essa massa aqui, que a gente chama de massa molar. E se for um gás e tiver na CNTP, condições naturais de temperatura e pressão, tá certo? Que é 0 grau. E 1 atm, a gente vai ter 22,4 litros de volume. Usando essa linha mágica aqui, a gente consegue calcular qualquer coisa. Olha que legal! Se eu tenho uma reação tipo N2 mais 3H2 indo para 2NH3, eu posso montar uma tabela que vai entrar toda essa estequiometria. Olha que legal, eu botei aqui ó, o mol, a quantidade, a massa e o nosso volume. Botei aqui e aqui. A gente monta uma tabelinha. Ó, os coeficientes estequiométricos, que são os números que tem aqui na frente, ó, 1, 3 e 2, eu só desço, ó, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Quando eu faço isso, eu estou multiplicando os dados que eu tenho. Então, aqui eu botei mol, aqui eu botei multiplicando o 6 vezes 10 a 23, aqui nessa linha de massa eu botei multiplicando o quê? A massa molar de cada composto. A massa do N2, cada N vale 14, 2 Ns vale 28. 1 vezes 28, aqui o hidrogênio, cada um vale 1 grama. 2 deles vale 2 gramas vezes o 3, que é o coeficiente, e aí por diante. E aqui, por último, a gente põe o volume, tá? Montada essa tabelinha, a gente tem que ter essa tabelinha meio que na nossa cabeça já para a gente conseguir fazer. Nem sempre eu preciso montar a tabelinha. Se o exercício me pede só quantidade e massa, vou montar só as linhas de quantidade e massa para aquela reação que eu tenho ali. E eu posso usar isso muito bem para conseguir fazer minhas contas. Então, essa organização aqui serve para uma coisa, para quando a gente for resolver o exercício, a gente já matar metade da regra de 3 que a gente vai usar. E daí uma dica do SOBS é o quê? Uma regra de 3 apenas. Se você está falando de estequiometria, uma regra de 3 é o que basta. Você não precisa mais do que isso e facilita muito as tuas contas. Olha que legal. Vou pegar um exemplo, tá? Qual a massa de NH3? O NH3 que a gente está aqui, ele está falando qual a massa, né? Massa eu tenho aqui. Mas olha só lendo o exercício eu já tenho metade da regra de 3, ó. Qual a massa de NH3? Então eu não sei qual que é a massa, X, tá certo? Massa de NH3 é formada a partir de 6 mols de H2, tá? Então eu tenho a partir de quanto? 6 mol de H2. Metade da minha regra de 3 está aqui, a parte da minha pergunta está aqui. Agora a outra metade está onde? Está nessa tabela. Como é que eu vou achar? Embaixo da massa de NH3 eu vou atrás do dado de NH3. Qual que é o dado de NH3? Está aqui, ó. Tá vendo? 2 vezes 17 gramas. E o dado de H2 está onde? O dado de H2 está embaixo, ó, onde tem um mol de H2, ó. 3 mols de H2. Então aqui, ó, aqui embaixo eu posso botar 2 vezes 17 gramas de NH3 está para quanto? 3 mols de H2. Ó, vou botar aqui, ó. 3 mol de H2. Olha que legal, resolvemos nossa conta. Já com uma regra de 3 a gente resolve toda a nossa conta. Agora é só fazer o cálculo disso daqui, tá? Aqui, ó, resolvendo aqui, a gente vai ter 68 gramas de NH3. Esse aqui vai ser o nosso resultado. A gente pode resolver de duas maneiras diferentes, tá? A gente pode fazer aqui, ó, 34 tá para 3, para 6 vai ser o dobro, ou seja, então o dobro de 34 é 68 gramas. Ou também a gente poderia só resolver multiplicando o cruzado, que daí é outra forma matemática de resolver. Beleza? Assunto quentíssimo que todo ano está na prova do Enem é sobre química orgânica. E a química orgânica é o quê? A química do nosso queridinho carbono. Então, é uma química voltada apenas ao estudo dos compostos derivados de carbono. Tá, mas todo composto que tem carbono é composto orgânico? Não, a gente tem algumas exceções. Por exemplo, CO2, H2CO3. Então, olha,
todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto que tem carbono é um composto orgânico. Então fica a dica aí. O carbono tem todo um estudo porque é um composto tetravalente, então ele vai fazer o quê? 4 ligações para fechar aquela regrinha do octeto lá. Então ele pode ser 4 ligações simples, ou 2 ligações simples e uma ligação dupla, ou uma ligação tripla e uma ligação simples, ou também ele pode fazer o quê? 2 ligações duplas para que o seu octeto seja preenchido. Bom, o que a gente vai estudar em química orgânica? As propriedades, as características desses compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, gente, vai tanto lá do petróleo, dos combustíveis, até dentro do nosso corpo, né? A gente tem o quê? As proteínas, a gente tem os carboidratos, os aminoácidos, todos esses são exemplos de quê? De compostos orgânicos. Algumas características desses compostos orgânicos, a gente pode pensar que eles são compostos moleculares. Então, temos que o ponto de fusão e o ponto de ebulição desses compostos são geralmente baixos. Temos como características também o quê? Eles são solúveis em solventes apolares, por exemplo, hexano, por exemplo, diclorometano, por exemplo, entre outros compostos, né, tipo benzeno também. Eles são insolúveis em água. Vai depender de algumas características, como o tamanho da cadeia carbônica, a função orgânica desse composto, mas, em geral, eles são insolúveis em água. Bom, esses compostos, eles podem ser o quê? Eles podem ser aromáticos ou alifáticos. Eles podem ser também de cadeia aberta ou de cadeia fechada. Eles podem ser ramificados, essas cadeias abertas, elas podem ser ramificadas ou não. Então, dentro desses compostos, a gente tem uma gama de possibilidades dessas ligações serem realizadas, né? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o quê? Sobre algumas funções orgânicas desses compostos. Bom, gente, uma coisa muito importante são o quê? As funções orgânicas. A gente tem inúmeras funções orgânicas. Tem algumas mais comuns, outras mais incomuns. Eu trouxe as mais comuns que geralmente caem no Enem, que vocês precisam saber. Por exemplo, o álcool pode ser aqui um CH3 ou um CH2CH3, independente do tamanho aqui dessa cadeia carbônica. O R representa isso. Então, a gente tem a função álcool, que é o OH ligado a uma cadeia carbônica, o aldeído, que é o quê? Um C dupla OH. O que vocês podem confundir com aldeído? A gente pode confundir com ácido carboxílico, que é um C dupla OH. Se eu tenho C dupla OH, é ácido carboxílico. Se eu tenho só o hidrogênio ligado a essa carbonila, eu vou ter o quê? Um aldeído. Temos também a cetona. As cetonas são 2 cadeias carbônicas com um C dupla O no meio. Posso confundir também com o quê? Posso confundir também com o aldeído. Tem que lembrar que se esse C dupla O estiver ligado com o hidrogênio, ele vai ser um aldeído. Se ele estiver ligado com um outro carbono, ele vai ser uma cetona. Bom, outra função orgânica que geralmente a gente confunde também, que é o éter com o éster. O éter, eu tenho 2 cadeias carbônicas ligadas no meio com um átomo de oxigênio. O éster, eu vou ter uma carbonila ligada ao oxigênio nessa cadeia carbônica. Então, tomem cuidado que na hora da prova, éter, éster, isso daí pode fazer com que você perca uma questão, por apenas falta de atenção. Uma coisa muito importante que também está na área de química orgânica, que geralmente cai, é o quê? Reações de combustão. Então, alguns compostos orgânicos, eles podem sofrer combustão, ou seja, gerar energia através de uma reação na presença de O2. Então, a gente vai ter um hidrocarboneto que na presença de O2, ele vai transformar o quê? Em CO2, água e calor, energia, que é o que acontece com os nossos combustíveis. Essa combustão, ela pode ser completa ou incompleta. No caso de combustão completa, a gente vai ter o hidrocarboneto na presença de O2 e vai formar CO2 e água. Quando temos agora processos de combustão incompleta, eles podem se dar de 2 maneiras, onde a gente vai ter os hidrocarbonetos com O2, só que nessa presença de oxigênio, o que a gente pode formar? Tanto monóxido de carbono mais água, quanto fuligem e água. Então, não vai ser o processo completo dessa combustão. Então, é importante vocês saberem a questão do quê? Balanceamento, estequiometria, entre outras coisas.
Vamos ver como que isso acontece na hora da prova. Então, trouxe um exemplo rapidinho para a gente fixar as ideias. Por exemplo, algumas moléculas aqui que eles podem pedir o quê? Funções orgânicas, como aqui, por exemplo, a gente tem a função éster, aqui temos a função cetona, aqui a gente vai ter a função álcool, aqui também cetona cíclica, né? E temos aqui também um éster cíclico. Esse éster pode ser na forma de cadeia aberta ou também cíclico na molécula, só para a gente identificar. Outro fator importante é que quando as moléculas têm ligações duplas, assim, a gente pode identificar o quê? Algum tipo de isomeria, isomeria cis e trans, que também é importante vocês identificarem na hora da prova. Radioatividade, outro tema muito importante no Enem e em qualquer outro vestibular. O que a gente precisa saber de radioatividade? Radioatividade são fenômenos nucleares. Esses fenômenos nucleares é o que acontece lá dentro do núcleo, geralmente um núcleo instável que quer liberar uma radiação para que ele fique estável, para que ele fique melhorzinho e consiga ter uma estabilidade no átomo. Essas radiações, tá certo? Elas foram descobertas há muito tempo atrás. Foi lá na época, lá em 1900 e pouquinho, a gente já tem todas as evidências de radiação. Primeiramente foi descoberto por acaso, tá certo? Por Roentgen. Ele estava fazendo algumas experiências e observou que alguns sais de urânio liberavam radiação. Daí depois foi estudado por Marie Curie, mais tarde também por Rutherford e entre outros cientistas. A parte importante aqui é a gente saber como é que funcionam essas radiações, tá? E também saber do tempo de meia-vida, como é que funciona essa radiação durante o tempo que a gente vai ter. Então, presta bem atenção. Olha só, a gente tem 3 tipos de radiação. A gente tem a radiação alfa, beta e a radiação gama. A radiação alfa e beta, elas são radiações que são também partículas, tá certo? Elas têm uma massa, têm um volume. Agora, a gama, ela não tem. Ela é só uma onda eletromagnética que sempre é liberada junto com uma alfa ou com uma beta. Então, quando o núcleo está instável, ele liberar uma partícula alfa, ele vai liberar junto o quê? Uma radiação gama junto. E, em compensação, quando ele liberar uma beta, também vai liberar uma gama aqui. Então, olha só, a alfa é a nossa partícula mais pesada, ela tem 4 de massa e 2 prótons. Ela é como se fosse o núcleo do átomo de hélio. E toda vez que ela sai, tá certo, de um átomo, esse átomo vai perder essa massa e esses prótons também, tá? Seria 2 nêutrons e 2 prótons no caso. A beta é como se ela fosse um elétron. Então ela tem a massa de um elétron e ela é um elétron negativo. Quando ela sai, você perde essa massa do teu átomo, que não é uma massa tão grande. Agora a gama, quando ela sai, é só uma onda eletromagnética. Essas perdas, tá certo, que a gente tem dessas partículas, a gente pode calcular e a gente chama isso de decaimento. O decaimento, quando ele é com a partícula alfa, ele ocorre da seguinte maneira. Olha o urânio, 238 e 92. Liberei a partícula alfa, o que aconteceu? A partícula alfa é 4 e 2, ele vai perder 4 na massa e vai perder 2 no número atômico. Tá mudando de elemento, você tem uma mutação aqui. Você tinha urânio e agora você tem um outro elemento, o tório. Por que a gente muda o elemento? Porque mudou o número atômico, a gente tem que mudar o elemento que a gente tem. Então você foi do urânio para o tório. O tório, por sua vez, ele pode perder uma partícula também. Qual partícula? A partícula beta. Se ele perder a beta, daí a gente vai ter em cima não altera nada, porque a massa do elétron é praticamente desprezível, tá certo? Para um átomo, é uma massa muito pequena perto do resto do átomo, ou seja, a tua massa você não perde, mas você ganha um número atômico. Mas, professor, por que você ganha um número atômico? Simples. A partícula beta, ela tem uma hipótese de como ela é formada. A hipótese de Fermi a gente chama. Um nêutron que está dentro do nosso núcleo, ele se transforma em um próton e um elétron. Esse elétron sai para fora, que é a nossa partícula beta, e o próton fica no nosso núcleo. Só que o que acontece? Se um nêutron se transformando num próton, você aumentou o número de prótons dentro desse núcleo, por isso que você tem esse aumento aqui. Tá? E a massa continua a mesma, porque o próton e o nêutron têm a mesma massa, ok? Então, olha só, aqui quando você libera uma beta, você aumenta o número de prótons ali, mudando também novamente o nosso elemento. Aqui a gente tinha o tório, você foi para o PA, que é o protactínio, ok? E isso acontece com uma determinada quantidade de tempo, tá? Dependendo da quantidade de tempo, você diminui a tua radioatividade.
Isso a gente vai chamar de tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para uma amostra radioativa decair pela metade do que ela tinha antes. Tá? Então, se você tinha uma amostra com 100 gramas, depois de um tempo de meia-vida você vai ter apenas 50. O gráfico fica assim, ó. Você tem aqui, ó, 100% da tua amostra, você começou a decair. Quando você chegar a 50% da sua amostra, você vai ter seu primeiro tempo de meia-vida. Quando você chegar a 25%, você vai ter o segundo. Ou seja, esse gráfico nunca vai encostar no zero, você sempre vai dividindo pela metade da quantidade que você tinha. Olha só, uma amostra com 100%, passou um tempo de meia-vida, tem 50, passou outro, tem 25, se passar um próximo, 12,5 e aí por diante. Esse é o cálculo de tempo de meia-vida, ele não é relacionado nem com a concentração que eu tenho, pode ser qualquer massa, sempre vai ser esse valor, tá? Se você pegar uma tonelada, depois de um tempo de meia-vida, metade, tá? E também ele não é relacionado à temperatura, você pode aumentar a temperatura e pressão, o tempo de meia-vida ele é relacionado com o tipo de átomo que você tem. Cada átomo tem seu próprio tempo de meia-vida e a radiação vai funcionar dessa maneira. Bom, top 10 de química também não podia faltar o quê? O tema meio ambiente, que está extremamente ligado à química também, não só à biologia, geografia, mas por quê? A gente considera esses 3 efeitos aqui mais importantes quando a gente fala de meio ambiente, que é a chuva ácida, efeito estufa e aquecimento global, que estão super interligados também. E tá aí na mídia, né, são assuntos totalmente interdisciplinares que é a maior característica da prova do Enem. Bom, vamos começar um pouquinho com a chuva ácida. O que seria a chuva ácida? Ela é formada através da liberação desses poluentes vindos de quê? De combustíveis fósseis, das indústrias, entre outros também. E esses poluentes, eles vão liberar o quê? Quais que são esses gases poluentes, né? O que são esses poluentes? Geralmente são óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio. E o que vai fazer quando eles são liberados no ar, no meio ambiente? Eles, junto com o vapor de água, eles vão formar o quê? Ácidos. Por exemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido nitroso, entre outros ácidos também. Então, o que vai acontecer? Essa chuva vai ser ácida. Por quê? Porque vai ter um pH baixo, vai ter um pH ácido, tá? Então, por quê? Porque vai ter a presença desses ácidos formados através desses gases poluentes. E o que isso pode gerar? Como na imagem que vocês podem ver, isso vai poder gerar o quê? Vai gerar algum comprometimento com o solo, por exemplo, suas características, a acidez do solo, o que vai afetar lençóis freáticos, entre outros fatores. Também monumentos históricos, peças metálicas, que podem vir a ser corroídas ou podem vir a ser oxidadas por esses compostos, né? E outro bem importante e famoso é o nosso efeito estufa. Bom, o efeito estufa, o que seria, né? A camada lá de ozônio que eles falam do efeito estufa. É uma camada de gases que é extremamente importante para a vida na Terra. Então, ela não é de todo mal, ela é extremamente importante para a gente estar aqui. Por quê? Porque ela vai garantir uma temperatura para a gente confortável para ter vida. Então, isso é extremamente importante para a nossa existência. Só que o que acontece? Do mesmo modo lá da chuva ácida, os gases poluentes, né? Por exemplo, o metano, o CO2, óxido nitroso, tudo isso que vem advindo das mesmas fontes de gases poluentes, industriais, entre outros fatores, o que isso vai acontecer? Vai ter um acúmulo, ou seja, vai ter um aumento dessa concentração desses gases lá na camada, e essa camada vai ficar o quê? Cada vez mais espessa. E se eu tenho uma camada espessa, eu vou ter o quê? Que esses raios, igual vocês podem ver na imagem a seguir, então a gente vai ter o aumento desses gases, dificultando o quê? A dispersão dessa radiação solar e provocando uma retenção de calor. Como vocês puderam ver aí na imagem, né, que eu mostrei para vocês, isso daí está diretamente ligado ao quê? A retenção. Se eu tenho retenção de calor, eu vou ter o quê? O aumento da temperatura.
Então, o que acontece, gente? Muita gente consegue confundir o efeito estufa com o aquecimento global, mas são fatores diretamente ligados. Por quê? Um vai estar diretamente ligado com o acontecimento do outro. Por exemplo, o efeito estufa, ele vai causar esse aumento da camada, que vai gerar o quê? A retenção de calor. Essa retenção de calor vai ter o quê? O aumento da temperatura, que é o aquecimento global. Então, é como se fosse uma consequência do outro. É como se o aquecimento global fosse a consequência do efeito estufa. Então, vocês têm que saber diferenciar, porque são processos diferentes, mas estão interligados de alguma forma, né? Então, o que vai acontecer com o efeito estufa? Ele vai ser causado, né, através do desmatamento, também das queimadas, além dos combustíveis fósseis que são geradores da chuva ácida. Bom, já o aquecimento global, as consequências, né, desse aquecimento global vai começar, por exemplo, com a extinção de algumas espécies devido às diferenças de temperatura. Bom, temos inundações de cidades litorâneas também, podendo acontecer alguns efeitos climáticos e também derretimento das calotas polares, né, que é o que mais é caracterizado por isso, que é chamado bastante na mídia. Bom, são alguns dos processos que a gente pode ligar entre química e meio ambiente. São processos extremamente importantes para a gente saber, para a gente conseguir o quê? Tentar melhorar para que isso não ocorra, porque isso vai atrapalhar diretamente a nossa vida no dia a dia, né? Eu trouxe também uma questão para a gente finalizar esse assunto e ver se vocês conseguiram entender. Bom, essa questão aí é uma questão fatídica do pum da vaca. Vocês com certeza vão lembrar disso. É uma questão que caiu lá em 2017. O aumento da pecuária em decorrência do crescimento da demanda de carne pela população humana tem sido alvo de grandes preocupações por pesquisadores e ambientalistas. Essa preocupação ocorre em virtude de um metabolismo de animais, como os ruminantes, produzirem e liberar gás metano para a atmosfera. Essa preocupação está relacionada com a intensificação de qual problema ambiental? A. Eutrofização, B. Chuva ácida, C. Bioacumulação, D. Inversão térmica, E. Aquecimento global. Bom, gente, está diretamente ligado ao quê? Ao aquecimento global, porque está lá a liberação de gases como metano, CO2, através de quê? Alguns processos, por exemplo, desmatamento, queimadas e também por conta de processos de agropecuária, né, que está diretamente ligado ao quê? Por exemplo, algumas áreas que são desmatadas. Então, essa liberação desse metano, que está ligado diretamente ao quê? Ao aumento dessa camada, né? E essa camada vai fazer com que a retenção de calor e todos esses processos que são consequências que vai ser gerada através do quê? Do aquecimento global. Então, essa foi uma famosa questão do Enem, que eu acho que vai ser lembrada ainda por muitos anos, mas isso quer dizer o quê? Que a gente precisa pensar de forma crítica, né, sobre as nossas ações e pensar nas próximas décadas o que a gente vai poder fazer, pensar numa química mais verde.